E aí, tudo certo? Sabe uma coisa que é fascinante? Parar para pensar em como uma ideia, às vezes uma coisa boba que a gente observa no dia a dia, pode se transformar num artigo científico em conhecimento de verdade. Hoje a gente vai fazer exatamente isso, mergulhar fundo no passo a passo da pesquisa científica e desvendar cada etapa dessa jornada. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que uma simples observação vira ciência? E olha, a resposta não tem nada de mágica, é puro método. A gente vai seguir essa trilha juntos, etapa por etapa, para entender como a curiosidade, quando organizada, se transforma em algo poderoso. Então, para a gente não se perder nesse caminho, nosso roteiro está dividido em 4 partes bem claras. A gente começa com o nascimento da ideia, a faísca. Depois, vamos ver como se constrói o projeto, o esqueleto da pesquisa. Em seguida, a gente mergulha na execução, na mão na massa. E, por fim, a parte essencial que é compartilhar tudo o que foi descoberto. Bom, vamos lá. É aqui que tudo começa. Naquele momento em que algo chama a atenção, que a curiosidade de um pesquisador é aguçada. Esse é o verdadeiro ponto de partida de toda e qualquer descoberta científica. Exatamente. A gente costuma imaginar a ciência nascendo em laboratórios supermodernos, com equações por toda parte, mas a verdade é que ela nasce de um olhar atento. Como o nosso material de base aponta, o método científico, na sua essência, começa com a simples observação de um fato. Alguém vê alguma coisa, acha aquilo interessante e se pergunta: ué, por que isso acontece? Beleza, a pergunta surgiu. Mas e agora? Tem um passo fundamental que não dá para pular. Antes de sair tentando responder, é preciso saber o que já foi respondido. É para isso que existe a revisão bibliográfica. A principal função dela é justamente essa: entender o que já se sabe sobre o assunto para poder delimitar o problema. Afinal, ninguém quer ficar reinventando a roda, né? E quando a gente vai fazer essa busca, é crucial saber onde procurar. Basicamente, existem 2 tipos de fontes. De um lado, as primárias, que são o ouro do pesquisador. São os artigos originais, a pesquisa quentinha, direto da fonte. Do outro, as secundárias, que são ótimas para ter uma visão geral, um panorama do assunto. Mas para construir uma pesquisa nova, o ideal é ir direto na origem, nas fontes primárias. Ok, a ideia nasceu, a lição de casa foi feita. Agora, a gente avança para a segunda etapa, que é onde a pesquisa começa a ganhar corpo, a tomar forma de verdade. É a fase do planejamento. É aqui que a gente constrói o esqueleto, a estrutura que vai garantir que os resultados lá na frente sejam confiáveis. Depois de observar e de estudar tudo o que já existe, o pesquisador faz o seu, digamos, palpite educado. E esse palpite tem nome: hipótese. É exatamente isso, uma suposição de resposta para o problema. É a grande aposta que todo o resto do trabalho vai se dedicar a confirmar ou a negar. E olha só que legal, esse esquema aqui mostra direitinho a ordem da coisa toda. O planejamento, aquela famosa seção de material e métodos, vem logo depois da hipótese. E faz todo sentido, né? Primeiro a gente observa e faz a pergunta, depois arrisca uma resposta e, aí sim, bola um plano para testar essa resposta. Mas o pulo do gato dessa parte do planejamento tá aqui, nessa frase. A ciência precisa ser replicável. Pensa bem, não adianta fazer uma descoberta incrível se mais ninguém no mundo conseguir seguir os mesmos passos e chegar no mesmo lugar. Por isso, essa seção tem que ser um verdadeiro manual de instruções, super detalhado, para permitir que qualquer um possa repetir o experimento. Com o projeto no papel, tudo bem amarradinho, chegou a hora de ir para o laboratório, para o campo. Enfim, hora de botar a mão na massa. Essa é a fase da ação, onde a gente finalmente vai coletar os dados. Só que não é sair fazendo de qualquer jeito, não. O grande segredo de um experimento bem feito é o controle. O objetivo de controlar um experimento é justamente esse: eliminar qualquer ruído, qualquer outra coisa que possa interferir e mascarar os resultados. Assim, a gente tem certeza de que a mudança observada foi causada por aquilo que a gente está testando, e não por outra coisa. Tá, mas na prática, como é que se faz esse controle? A forma mais clássica é dividindo em 2 grupos. O grupo experimental é aquele que recebe a intervenção, o tratamento, o remédio novo. Já o grupo de controle não recebe nada ou recebe um placebo. Ele é a nossa régua, o nosso ponto de referência para a gente poder comparar e dizer com certeza se o tratamento funcionou ou não. Agora, um detalhezinho bem técnico, mas que faz toda a diferença: a unidade experimental. E aqui tem uma pegadinha clássica. Não é só contar o número total de animais ou plantas, por exemplo. A unidade experimental é a menor parte que recebe o tratamento de forma independente.
Pode ser um único rato, uma única placa de cultura, um vaso com uma planta. Definir isso certinho é fundamental para a análise estatística lá na frente. E finalmente, chegamos na última etapa, que, olha, talvez seja uma das mais importantes. Pensa bem, de que adianta uma descoberta genial se ela ficar trancada numa gaveta? Chegou a hora de comunicar, de compartilhar a ciência com o mundo. Imagina a cena. Depois de meses, às vezes anos de trabalho, o pesquisador tem um monte de dados, gráficos, tabelas. E aí? A sessão de discussão de um artigo científico existe para responder exatamente a essa pergunta. Tá, mas o que esses resultados querem dizer? É o momento de interpretar os números, de contar a história que eles revelaram e de conectar essa história com o que outros pesquisadores já descobriram. E não é só o que se escreve, o como se escreve também importa muito. Para garantir que a estrela do show sejam os dados e não a opinião do pesquisador, a escrita científica adota um tom impessoal. Em vez de dizer "eu acho que", se usa "observa-se que". É um jeito de manter a objetividade e a credibilidade do trabalho. O título é a porta de entrada da pesquisa. É a primeira coisa que todo mundo lê. Por isso ele precisa ser claro, direto e informativo. Títulos vagos como "estudo sobre alguma coisa" não dizem muito. Um título forte é quase um spoiler do bem. Ele já resume a principal descoberta, o que aumenta muito as chances das pessoas certas encontrarem e lerem o trabalho. E já que a gente está falando de comunicação clara e de regras, não dá para fugir de um assunto muito famoso, principalmente aqui no Brasil, as normas da ABNT. Para garantir que todo mundo consiga se entender e encontrar as fontes, a gente segue um padrão. Vamos passar rapidinho por alguns pontos que sempre geram dúvida. Vamos começar pelo básico. O que é uma referência? De acordo com a norma, é o conjunto completo de informações que permite que qualquer pessoa no mundo encontre exatamente aquele livro ou artigo que foi usado. É como se fosse o RG ou o CPF daquela fonte de informação. E quando a gente quer usar as palavras exatas de outro autor, como é que faz? A regra é simples. Se for um trecho curto de até 3 linhas, ele entra no meio do nosso texto, entre aspas. Agora, se for um trecho mais longo, ele ganha um parágrafo só para ele, com um recuo na margem e uma letra menor. Fica tudo organizado e, claro, dá o crédito a quem merece. Para citar as ideias no meio do texto, a gente usa o sistema autor-data. E a lógica é bem fácil de pegar. Se o nome do autor faz parte da frase, tipo, segundo Costa, só o ano fica entre parênteses. Agora, se o autor não é mencionado na frase, a gente coloca o sobrenome dele em maiúsculos e o ano, tudo dentro dos parênteses, geralmente no final. E para fechar essa parte de formatação, uma dica de ouro, daquelas que salvam um trabalho de última hora. De todos aqueles elementos que vêm antes do texto principal, sabe, dedicatória, agradecimentos, lista de figuras, o único que é 100% obrigatório segundo a norma brasileira é o sumário. Ele é um mapa do trabalho, não pode faltar de jeito nenhum. Ufa, a gente percorreu a jornada inteira, hein? Daquela primeira faísca de curiosidade até as regrinhas de formatação de um artigo. Deu para ver que a ciência é um processo cuidadoso, estruturado e feito para ser compartilhado. E tudo isso me leva a uma pergunta final, agora para todo mundo que acompanhou. Se fosse possível começar uma pesquisa hoje, qual seria a sua pergunta? Qual aquela observação do dia a dia que merecia virar ciência? A próxima grande descoberta pode muito bem começar assim.